E se a Lua não fosse apenas um corpo celeste, mas um gigantesco satélite artificial construído por uma civilização desconhecida? Imagine, todas as noites você olha para um posto avançado alienígena disfarçado de objeto natural. Parece enredo de um filme de ficção científica, mas e se for verdade? As peculiaridades na órbita da Lua, sua estrutura misteriosa e coincidências inexplicáveis nos fazem pensar: será que estamos sendo observados de sua superfície? Hoje, vamos desvendar os segredos da Lua e investigar a teoria de que ela é uma criação extraterrestre. Não tire os olhos, porque o que você vai descobrir pode mudar para sempre sua visão do cosmos. Vamos começar com uma pergunta simples: o que sabemos sobre a Lua? É o companheiro mais próximo da Terra, inspirando poetas, cientistas e sonhadores há séculos. Mas quanto mais a estudamos, mais perguntas surgem. A Lua parece perfeita demais para ser apenas uma rocha cósmica. Sua órbita, tamanho e composição despertam suspeitas. Alguns cientistas e conspiracionistas estão convencidos: a Lua não é um corpo natural, mas um artefato, possivelmente projetado por uma civilização alienígena avançada. Mas como isso seria possível? A primeira estranheza é a órbita da Lua. Ela é quase perfeitamente circular, algo extremamente raro para satélites naturais. A maioria dos satélites do Sistema Solar, como os de Júpiter ou Saturno, tem órbitas elípticas. A Lua, no entanto, segue um trajeto que parece calculado com precisão. Em 2009, astrônomos observaram que a Lua está a uma distância que a mantém sempre mostrando o mesmo lado para a Terra. Esse fenômeno, chamado de rotação síncrona, acontece em outros lugares, mas parece conveniente demais. Por que nunca vemos o lado oculto da Lua? Será que alguém quis esconder sua verdadeira natureza? Outro mistério é o tamanho da Lua. Ela é incomumente grande para um satélite de um planeta do tamanho da Terra. No sistema solar, os satélites costumam ser muito menores que seus planetas, mas a Lua tem um quarto do diâmetro terrestre. Isso faz nosso planeta e seu satélite parecerem mais um sistema duplo do que um par típico. Em 2005, cientistas sugeriram que a Lua se formou após uma colisão da Terra com outro planeta há bilhões de anos, mas essa teoria, conhecida como hipótese do impacto gigante, não explica todas as anomalias. Por exemplo, por que a Lua tem tão pouco ferro comparada à Terra? Seu núcleo é pequeno demais para um satélite natural. Agora, falemos da composição da Lua. Quando os astronautas da missão Apollo trouxeram solo lunar em 1969, os cientistas ficaram perplexos. As amostras continham metais raros, como titânio, em quantidades incomuns para a Terra. Mais surpreendente ainda, algumas rochas eram mais antigas que as formações mais velhas do nosso planeta. Como isso é possível? Em 2012, geoquímicos descobriram que a crosta lunar tem uma densidade estranha, como se a Lua fosse oca ou tivesse cavidades. Isso gerou uma teoria ousada. E se a Lua for uma estação espacial colossal? A ideia de que a Lua é um objeto artificial surgiu em 1960, quando os cientistas soviéticos Mikhail Vassin e Alexander Sherbakov publicaram um artigo sugerindo que ela é uma nave extraterrestre. Eles apontaram sua densidade peculiar e órbita, além do fato de que a Lua toca como um sino ao ser atingida por meteoritos. Em 1968, quando uma sonda Apollo deixou cair um módulo na superfície lunar, sismômetros registraram vibrações que duraram quase uma hora. Isso é incomum para um corpo sólido, mas típico de uma estrutura oca. Será que a Lua é uma casca que esconde tecnologia alienígena? Outro detalhe intrigante são os crateras lunares. Eles parecem estranhos. Independentemente do tamanho, sua profundidade é quase uniforme, como se algo impedisse os meteoritos de perfurar mais fundo. Em 2010, astrônomos sugeriram que sob a crosta lunar poderia haver uma camada de material incrivelmente resistente, talvez artificial. Isso alimenta a teoria de que a Lua é um satélite blindado projetado para proteger mecanismos internos. Mas por que alguém criaria uma Lua assim? Uma hipótese sugere que extraterrestres a colocaram na órbita terrestre para monitorar a humanidade. A Lua poderia ser uma base de vigilância, um laboratório para experimentos ou até uma ferramenta para guiar o desenvolvimento da nossa civilização. Em 2015, ufólogos notaram que textos antigos, como mitos sumérios, descrevem a Lua como algo que surgiu no céu. Será que nossos ancestrais testemunharam sua chegada?
Outras teorias propõem que a Lua estabiliza o eixo terrestre, tornando o clima habitável. Se for assim, sua presença não é acaso, mas parte de um plano. E se a Lua for mais que uma estação, mas uma arma? Alguns teóricos acreditam que ela pode influenciar processos terrestres, como as marés ou até o comportamento humano. Em 2017, psicólogos descobriram que a lua cheia está associada a um aumento de incidentes estranhos, de acidentes a picos de agressividade. É mito ou sinal de que a lua emite sinais que afetam nossas mentes? Se for artificial, sua tecnologia pode estar muito além da nossa compreensão. Agora, o lado escuro da lua. Ele está sempre escondido, o que gera suspeitas. Em 1959, a sonda soviética Luna 3 capturou as primeiras imagens do lado oculto, e elas surpreenderam os cientistas. Havia menos crateras, mas mais estruturas peculiares que alguns chamam de torres ou cúpulas. Em 2019, o rover chinês Chang'e 4 encontrou no lado escuro uma substância gelatinosa misteriosa que não conseguiram explicar. Seriam vestígios de atividade extraterrestre? Mas há contra-argumentos científicos. Muitos astrônomos afirmam que as peculiaridades da Lua podem ser explicadas por processos naturais. Em 2006, pesquisadores da NASA disseram que a baixa densidade lunar é resultado de seu passado vulcânico, não de uma estrutura oca. Sua órbita e tamanho, alegam, derivam da formação única da Terra. O efeito de sino pode vir do solo lunar seco, que absorve mal impactos. Ainda assim, essas explicações não respondem a todas as perguntas. Por que a Lua parece tão ideal para observar a Terra? Outro enigma são as anomalias lunares detectadas por astrônomos. Em 2011, telescópios captaram flashes breves na Lua, conhecidos como fenômenos lunares transitórios. Alguns atribuem isso a meteoritos, mas outros veem sinais de atividade, talvez de mecanismos em operação. Em 2020, cientistas registraram campos magnéticos estranhos na Lua que não correspondem à sua geologia. São restos de um núcleo antigo ou evidências de tecnologia artificial? Se a Lua é um satélite alienígena, quem o construiu? Uma teoria sugere que foi uma civilização avançada que desapareceu há milhões de anos. Outra propõe que os extraterrestres ainda estão lá, nos observando do lado escuro. Em 2023, ufólogos afirmaram que imagens do telescópio James Webb mostravam estruturas semelhantes a antenas na Lua. Oficialmente, isso foi explicado como distorções, mas as dúvidas permanecem. Estaríamos tão perto da verdade? E se a Lua molda nosso destino? Sua presença torna a Terra única, sustentando a vida. Mas se for artificial, seus criadores podem tê-la programado para um propósito específico. Em 2022, filósofos sugeriram que a Lua poderia ser parte de um experimento com a humanidade como cobaia. É inquietante, mas explica por que não encontramos traços de outras civilizações. Talvez estejamos isolados em seu laboratório. As provas são poucas, mas as pistas são fascinantes. A Lua é perfeita demais para ser um satélite natural. Sua órbita, composição e estrutura levantam questões. Anomalias, flashes e descobertas estranhas sugerem algo maior. Em 2020, o astrônomo Avi Loeb pediu estudos sérios sobre a possibilidade de a Lua ter origem artificial. Ele acredita que a verdade pode estar mais perto do que pensamos. Então, o que fazer com essa teoria? Alguns pedem novas missões lunares para explorar o lado escuro. Outros dizem que devemos procurar respostas no espaço, onde pode haver outros satélites assim. Mas uma coisa é certa, a Lua guarda segredos que podem transformar nossa compreensão do universo. Se for artificial, todas as noites olhamos para uma prova da existência extraterrestre. A verdade está lá fora, esperando que façamos as perguntas certas. Se você ama esses mistérios, se quer desvendar segredos que viram o mundo de cabeça para baixo, este canal é para você. Inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo com seus amigos. Juntos vamos decifrar os maiores enigmas. No nosso próximo vídeo mergulharemos em outro mistério que fará você ver o cosmos de forma diferente. Até breve, caçadores da verdade!